Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, a todos os ministros, irmãos e irmãs que estão reunidos hoje, sexta-feira, 25 de abril deste ano 2025, e estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. Hoje temos como tema o livro selado com 7 selos, que foi um estudo bíblico de introdução que o Dr. William Souto Santiago pregou na sexta-feira, 19 de fevereiro de 2016, em Caiei, Porto Rico, e leu para nós a escritura do livro do Apocalipse, no capítulo 5, do versículo 1 em diante. E aqui vamos ver o capítulo 10, versículo 1, onde nos diz: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido numa nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. E tinha na mão o livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, ou seja, o tempo não seria mais. Aí ele escreveu ali tempo de redenção, ou seja, o tempo da dispensação da graça, que a porta da dispensação da graça está fechada. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. O livro selado com 7 selos. Podem assentar, por favor. Na mensagem de regresso ao lar, pregado pelo Dr. William Souto Santiago, 6 de janeiro de 1985, em Maturim, na Venezuela, nos diz assim: mas os que estavam embaixo, quando no Monte da Transfiguração estava acontecendo aquilo tão grande e maravilhoso, e Jesus estava ali transfigurado, suas vestes mudadas, Moisés e Elias ali também, e 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, dos que estavam embaixo, os que estavam embaixo, que sabia do que estava acontecendo em cima, sabiam o mesmo que sabem hoje em dia, os que estão embaixo, ou seja, o mesmo que nesse tempo final. Hoje, nesse tempo final, sabem os que estão lá embaixo, ou seja, não sabem nada do que está acontecendo na era da pedra angular e dispensação do reino, por isso não entende, não compreende o que Deus está realizando em cima, na era da pedra angular, onde os filhos e filhas de Deus, os escolhidos de Deus, no cumprimento das profecias que foram anunciadas e foram faladas pelo reverendo William Branham, precursor da vinda do Senhor, e também pelo nosso amado irmão, Dr. William Souto Santiago, nos trazendo as boas novas, as notícias de tudo o que estaria acontecendo no meio da igreja noiva. Vejam, aí em cima é onde está sendo realizado tudo o que eles falaram que aconteceria sob o ministério de capa. Sob esse ministério, que teria uma grande capa catedral, onde Deus estaria manifestando todo o programa divino para o encerramento e também para o começo desse glorioso reino milenial, o encerramento do reino dos gentios e o começo do reino eterno de Deus, deste reino messiânico, onde haverá paz, felicidade e prosperidade. Porque em nosso meio teríamos esse filho de prosperidade. Portanto, tudo o que esse filho de prosperidade estaria realizando, prosperaria. E assim esse reino messiânico estaria
prosperando em prosperidade em todos os campos, todas as áreas. Agora ele disse aqui, o que ele sabia do que estava acontecendo em cima? Naquele tempo não sabiam nada, em que naqueles momentos estava sendo adotado aquele filho. Agora diz, e nada saberão do que estará acontecendo no topo do monte de Sião, porque somente os que estarão aí, que foram chamados pela grande voz de trombeta, são os únicos que saberão o que está acontecendo aí. São os únicos que estarão vendo, que viram Pedro, Tiago e João. Viram? Os que estão em cima são os únicos que podem ver os ministérios de Moisés, de Jesus, de Moisés e Elias. Os demais, os que estão embaixo, não podem ver. Ou seja, que tem que ter um grupo de pessoas, o equivalente ao que teve lá. Lá teve um grupo embaixo, na montanha, embaixo da montanha, que não compreendeu, não entendeu, não viu aqueles mistérios. Nesse tempo final também tem um grupo embaixo, que não podem ver, não podem compreender. E como não podem ver, porque não estão em cima, então todos estão confundidos. Agora, bem-aventurados os vossos olhos por quem vê, e os vossos ouvidos porque ouvem tudo o que está acontecendo em cima, no monte de Sião. São bem-aventurados os que estão aí em cima e podem ver os ministérios de Jesus, de Moisés e Elias, tão simples assim. Agora continua dizendo, o que eles viram? Viram Moisés e Elias falando com o filho que estava sendo adotado, e Jesus, o que estava sendo adotado. E estavam vendo e ouvindo a mesma coisa e recebendo a mensagem de Moisés e de Elias. E isso será o que veremos e escutaremos nesse tempo final. E depois que termine tudo o que tiver que acontecer no monte da adoção, no topo do monte, poderemos dizer, e depois disto o mundo será nosso, porque todos os reinos virão às mãos do Senhor, e como somos herdeiros de Cristo, tudo será nosso. Vejam no livro Os Selos, na página 88, o reverendo William Branham nos disse, que é da mensagem A Brecha, na página 88, diz assim, agora observa, ele sai e deixa o trono como intercessor, como cordeiro sacrificado para ser um leão, o rei, para trazer o mundo inteiro frente ao tribunal de juízo, o mundo que lhe há rejeitado. Então, o nosso parente, como Redentor, é rei de tudo. Aí, do lado direito, escreveu tribunal e escreveu também futuro. Por quê? Porque ele tem a ata do título de redenção em suas mãos. Estou tão feliz que eu o conheço. Então, ele reclama a sua herança, a igreja, ou seja, a noiva. Então, ele joga o seu oponente, Satanás, no piso. Ele joga Satanás em um lago de fogo, junto com todos que foram inspirados por Satanás para rejeitar a sua palavra de redenção. Agora, ele é rei. Agora vejam todos que rejeitam o verbo, a palavra, como o leão da tribo de Judá, são os mesmos de uma forma atualizada e com personagens novos, os mesmos que lá rejeitaram, lá no tempo do verbo, da palavra encarnada. E nesse tempo final, tem esse equivalente de pessoas onde os espíritos desses anjos caídos encarnam nessas pessoas e rejeitam o verbo, a palavra, novamente. A crucificam novamente. Como? De uma forma moderna. Agora vejam, em um escrito, em um estudo bíblico, ele escreveu, é rei sobre todos, porque tem a ata do título de propriedade, o livro dos 7 selos. Agora o nosso irmão William continua dizendo, vamos repetir, por se acaso alguém estiver escrevendo, é rei sobre todos, porque tem a ata do título de propriedade, o livro dos 7 selos. Por isso, ele é o rei dos reis e senhor de senhores. Ele tem o título de propriedade, ou seja, esse ministério de Moisés e Elias tem o título de propriedade, porque sem o título de propriedade, nenhum ser humano poderá ser transformado. E também não poderá ver os que vão ressuscitar. O título de propriedade tem que estar no meio da igreja do Senhor.
E isso corresponde à nossa era, a era da pedra angular, e a nossa dispensação, a dispensação do reino. E isso não pode acontecer sob a dispensação da graça, não poderia acontecer lá. Por isso, quando ele deu ordem para eliminar os batismos, Santa Ceia e tudo isso, é porque esse ministério messiânico estaria começando. E como ele falou assim, faça até que eu venha, em 1 Coríntios capítulo 11, aí nos fala do escrito que ele colocou ali, até a segunda vinda do Senhor. E como a segunda vinda do Senhor, esse ministério messiânico estaria começando no cumprimento da profecia da visão da carpa, onde estaria o ministério de Jesus também, então teria que terminar, teria que parar todos esses memoriais que pertenciam à dispensação da graça. E ao Senhor estar presente em sua vinda, cumprindo sua vinda, a vinda desse anjo que era diferente dos demais, o qual tem o 7º selo, o qual traz a revelação dos trovões que dão a fé do rapto, então a dispensação da graça tem que chegar a seu fim. E esse mensageiro começar, esse que chegou no final da dispensação da graça e começo dessa nova dispensação. Sempre vem no final de uma era ou de uma dispensação, o mensageiro que continua com o povo de Deus em cada tempo. Agora continua dizendo aqui, os reinos deste mundo serão os reinos de Cristo, e sendo dele, são nossos. Reinaremos com Cristo por 1000 anos, 1000 anos de paz, de amor, 1000 anos de amor, 1000 anos de felicidade, 1000 anos de riquezas que não esgotará. Se você materialmente não é rico aqui, isso só é por um período de tempo. Alguns por 50 anos, se viver 50 anos. Outros por 70 anos, se viver 70 anos. Mas não se preocupe, você é rico. E para começar, teremos 1000 anos para começar a usar e desfrutar essa riqueza do Senhor. E isso será no espiritual e no material também. Assim que podemos dizer somente uma coisa: sigamos gemendo com gemidos inexprimíveis, gemendo e pedindo ao Senhor a nossa adoção, a transformação de nosso corpo. E dizemos, anjo apocalíptico do Apocalipse 8, pega nossas orações e as coloque no incensário de ouro e coloque muito incenso em nossas orações, junto com as orações dos santos que partiram em Cristo Jesus e estão no paraíso. E pega do fogo do altar de ouro e oferece a Deus o incenso com nossas orações. Agora vejam o pedido que ele faz ao Senhor, a Deus, para que esse anjo apocalíptico do capítulo 8, que não é nada mais nada menos que o 7º selo, a vinda do Senhor, do qual no domingo estivemos falando naquela mensagem, o incensário no lugar santíssimo, que foi pregado 4 de outubro de 2009, e vejam, ali ele nos disse, assim que estamos em um tempo muito, porém que muito importante. Tudo o que está acontecendo no céu tem estado sendo refletido na terra, na igreja do Senhor Jesus Cristo. O que está acontecendo no altar de incenso, onde esse anjo pega, que é um sacerdote principal do templo celestial, estará acontecendo na igreja do Senhor Jesus Cristo, onde alguém será a representação desse anjo que pega o incensário no céu, para levar diante da presença de Deus as orações dos santos. Ou seja, que ao abrir o 7º selo, esse anjo que está lá, fazendo esse trabalho, realizando essa obra, na terra tem que ter o equivalente, tem que ter um instrumento, um véu de carne. E certamente esse anjo também estará na igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí não podemos explicar muito para não abrir completamente esse mistério. Mas recordem que tudo o que estará acontecendo no céu, onde Cristo, o Cordeiro de Deus, que se converteu no leão da tribo de Judá, pega da mão direita de Deus o livro selado com 7 selos. Tudo isso depois reflete na igreja do Senhor Jesus Cristo. E, portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo receberá esse livro selado com 7 selos aberto e o terá no meio dela. No livro Os Selos, o reverendo William Branham, na página 81, nos disse, a 80 embaixo diz, ele vem para abrir os selos e liberar todos os mistérios para o 7º anjo, cuja mensagem
é revelar todos os mistérios de Deus. E escreveu ao sétimo anjo. No outro livro escreveu o sétimo anjo dispensacional. Os mistérios de Deus estão aqui nesses 7 selos. Assim ele diz: agora o Cordeiro vem e muda de ser um mediador entre Deus e os homens e se converte em um leão. E quando se converte em leão, pega o livro que contém os seus direitos. O manteve e é um mistério. Mas agora o Cordeiro vem. Ninguém podia pegar o livro porque ainda estava na mão de Deus. Nenhum papa, nenhuma outra pessoa poderá pegar o livro. Os 7 selos não foram revelados, mas quando a sua obra como intercessor termina, então ele aparece, e o ancião disse que era um leão, e ele vem saindo. Oh, irmão, que coisa tão tremenda, para pegar o livro e para revelar os mistérios de Deus, os quais foram ponto de conjectura durante todas as eras, conjecturas e suposições durante as eras denominacionais. Agora aqui tem uma partezinha de um escrito que ele escreveu: quando o último escolhido chegar, Cristo, na outra fase ele colocou, Cristo pega o livro, o abre e reclama. E escreveu também o sétimo anjo na terra. Em cima escreveu dispensacional, o anjo de Jesus. O sétimo anjo na terra, ao qual Cristo vem e lhe entrega o livro dos 7 selos. Na terra tem que estar esse instrumento, esse véu de carne, para que o título de propriedade possa vir à terra e possa realizar a obra de reclamação e possa ocorrer a ressurreição e transformação. Não pode estar no paraíso na 6ª dimensão. Tem que estar na terra. O livro, o título de propriedade, para ser entregue à raça humana. E tem que ser através de um homem, tão simples assim. Consequentemente, todo aquele grupo que deseje ser transformado tem que buscar esse instrumento para dele receber, e tem que estar vivo, para receber dele todo o ensinamento que foi falado, que seria revelado e dado a conhecer no cumprimento da visão da capa, onde foi visto que o nosso irmão William nos falou que haveria pregação. Ele disse que depois ia surgir chamamentos, os apelos, ia aparecer o apelo, o chamamento, depois ia aparecer a fila de oração, ou seja, que todas as etapas teriam o seu tempo e o seu processo. Ia se entrelaçar uma com a outra à medida que o tempo ia passando. Agora estamos na etapa da pregação. Agora continua dizendo aqui, mais adiante, o incensário no lugar santíssimo diz: assim como Cristo, o Messias, pega o título de propriedade lá e entrega a outro homem aqui na terra para que o coma. Tão simples assim. Esse instrumento será a representação do que acontece no céu. Vejam como tudo é tão simples, mas vejam, tudo isso não pode ser entendido por nenhum dos que não estiverem em cima, no topo. Podem ler e ouvir tudo isso, mas não entendem, não conseguem compreender, mas bem atacam. Mas os que estão em cima são os que conseguem entender, compreender onde estão de pé. E quem tem esse título de propriedade para dar ao povo? E é o que os que estão em cima hoje estão recebendo. Por isso podem ver Jesus, a Moisés e a Elias nesse instrumento. Porque o livro foi aberto não para Cristo, diz na página 102 do livro Os Selos. Vamos ver aqui na página onde começamos. Na página 102 embaixo diz: agora o Cordeiro, durante o tempo de intercessão, conhece os que têm os seus nomes no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Enquanto todos eles não sejam manifestados na terra, ele não pode deixar esse lugar, compreende? Ali está perfeitamente a predestinação. Ele tinha que ficar ali porque ele veio morrer por todos aqueles que Deus tinha ordenado para a vida eterna. Ele os viu pelo seu prévio conhecimento, não por sua própria vontade. Porque a sua vontade é que nenhum se perca, mas pelo seu conhecimento antecipado, ele sabia quem seria salvo e quem pereceria.
Então, enquanto faltasse um só nome para ser manifestado na terra, Deus tinha que ficar ali como intercessor para redimir esse indivíduo. Mas assim como esse último nome tenha sido lançado no cloro, então os dias de intercessão terminam. O que é sujo, suje-se mais. E o que é santo, santifique-se mais. Então ele sai do santuário e esse lugar se converte em um tribunal de juízo. E ele desenha uma pedra angular e as eras e na frente colocou a pedra angular. Ai de todos aqueles que estejam fora de Cristo nesse tempo, ou seja, fora da era da pedra angular, onde o único que leva as orações dos santos, tanto dos que partiram como os do nosso tempo e os da ressurreição que estão clamando pela ressurreição, é esse anjo do incensário de ouro do Apocalipse 8, que na terra está representado nesse último mensageiro, onde é a única porta para que a adoração chegue à presença de Deus e também as orações. E na página 115, página 114 embaixo diz: observa que quando o primeiro selo foi aberto, na forma simbólica, houve um trovão. Então, o que haveria de acontecer quando fosse realmente aberto? Houve um trovão quando o cordeiro abriu o selo. E o que foi revelado? Não foi revelado tudo de uma vez. Aí do lado esquerdo escreveu símbolo. Porque recorde que tudo tem que ser simbolizado. E o que foi revelado? Tudo não foi revelado de uma vez, porque primeiro foi Deus, depois um símbolo, e finalmente foi revelado. As três coisas. Saiu do trono, no princípio não pôde ser visto, nem ouvido, nem nada, porque estava selado. O sangue do cordeiro pagou o preço. E quando ele falou, houve um trovão, e saiu um cavaleiro sobre um cavalo branco. Mas isso ainda era um símbolo. Observa bem, porque ele disse que seria revelado nos últimos dias. Vem em símbolo de igrejas. Compreende bem? Isso vem em símbolo de uma igreja. E sabem que tem um selo, mas não sabem exatamente o que é esse cavaleiro sobre um cavalo branco. Mas será revelado somente nos últimos dias, quando o selo realmente for aberto. Do lado direito escreveu realmente aberto, futuro, e escreveu o livro para a noiva. Quando o selo for realmente aberto, aberto para quem? Não para Cristo, mas para a igreja. Do lado esquerdo escreveu também futuro e desenhou uma estrela de Davi e uma pedra angular e as eras. Do lado direito é que ele tinha escrito o livro para a noiva. Agora vejam que é para a igreja noiva. Vejam o que continua dizendo na mensagem que estamos lendo de Regresso ao Lar. Nos continua dizendo aqui o Dr. William Souto. Continua dizendo: sabemos que o ministério desse anjo do Apocalipse 8 é o ministério que apresentará, oferecerá a Deus as orações dos santos, a oração, o clamor pela transformação de nossos corpos, os que estamos vivos, e a ressurreição dos mortos em Cristo. Isso não podia ser realizado em outra era, porque não era o tempo para oferecer as orações dos santos, não era o tempo para oferecer diante da presença de Deus a oração pela ressurreição e transformação de nossos corpos. Mas estamos no tempo, porque a revelação apocalíptica, no capítulo 8, mostra que é no tempo da abertura do sétimo selo, o tempo que o sétimo selo é aberto ao público e revela o mistério da vinda do Senhor nos últimos dias. Esse é o tempo que as orações dos santos... Esse é o tempo que as orações dos santos, ou seja, as orações dos santos pela adoção, pela ressurreição e pela transformação de nossos corpos, é oferecida diante da presença de Deus para obter a resposta divina, produzindo a adoção e transformação de nossos corpos. É essa oração com o incensário chegará à presença de Deus e terá a resposta. Receberemos a resposta, recebendo a transformação de nossos corpos. E assim recebendo o regresso ao nosso lar. E um pouquinho mais adiante fala: o que não ora pela adoção, pela sua transformação, não será adotado, não será transformado. Porque a adoção
Porque a oração dos que vão orar são as orações que vão chegar à presença de Deus, através do ministério que levará essas orações até a presença de Deus. Quem é que vai levar as orações diante da presença de Deus? Quem é que está levando as orações diante da presença de Deus? É esse ministério. Através do ministério que levará essas orações até a presença de Deus, com incensário de ouro. Como será? Os detalhes, isso Deus sabe e os revelará ao que lhe corresponda fazer esse trabalho. Ou seja, que o instrumento nesse tempo final, esse instrumento sabe como fazer esse trabalho. E ele saberá como levar e sabe como está levando as orações de todos escolhidos de Deus para que eles possam ver os que vão ressuscitar e também sejam transformados. A nós nos convém estar orando bastante, porque irá chegar. Os nossos pedidos chegarão à presença de Deus e nossas orações serão respondidas e iremos de regresso ao lar. Vamos nos colocar de pé e vamos deixar assim com esse tema, o livro selado com 7 selos, o nosso precioso irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.